Vamos conversar com o Fernando Horta, historiador, professor, está sempre às segundas aqui com a gente. Olá, Fernando, como você está? Tudo bem? Fernando, eu estou sem seu áudio, não sei se é a gente ou se você mutou, acho que você mutou. Eu que mutei, mil desculpas. Foi. Tudo bom, Thalita? Feliz aqui para estar contigo, um abraço para todo mundo que está nos assistindo, aguardando aí os próximos 30 trepidantes dias que nós teremos pela frente, né? Cada semana vai ser uma surpresa, como diz o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de tédio nós não morremos no Brasil nos próximos dias. E uma semana com 10 pesquisas eleitorais, né? A primeira saiu hoje pela manhã, mais tarde saiu o IPEC, da Rede Globo também, né? Nacional, depois das 8h30. Então, 9 ao todo, não 10, desculpa, 9, hoje já foi a primeira e a gente tem mais 8 pela frente. Muita pesquisa para sair, é isso, de tédio a gente não morre. Mas, claro, quero começar te ouvindo sobre, vamos falar sobre pesquisa depois? Queria começar te ouvindo sobre a noite de ontem, sobre esse debate presidencial entre candidatos, né? E queria sua avaliação, como que você viu? Então, assim, tivemos um grande vencedor, tivemos um grande perdedor, como que você está vendo? Conta pra gente. Primeiro, eu acho que o debate era uma enorme armadilha, né, para o presidente, porque você tinha ali 6 candidatos, dos quais 3 efetivamente não tinham absolutamente nada que está fazendo com a eleição. São candidatos que, né, estavam ali apenas para tomar tempo e criar animosidade para os outros. A segunda, e por conta disso, você vai ver que o presidente vai falar 1/6 do tempo e vai ficar, né, os outros 5/6 ali apanhando, sem poder reagir, porque você fica fazendo troca de farpas, fica fazendo dobradinhas entre eles, né? Então fica muito complicado. Esse é o primeiro ponto. Mas acho que o presidente sabia disso, né? Desde o início sempre soube que isso podia não lhe ser muito favorável. Então penso que essa foi a primeira situação. A segunda coisa é que me parece que o presidente realmente ontem estava um pouco cansado no final do dia. Eu fui acompanhar a agenda dele esses dias, meu Deus do céu, ele viaja às vezes 3 estados em 2 dias, quer dizer, se eu vou fazer isso, eu não estou naquele debate de pé ali, eu estou deitado no chão ali pedindo ajuda, quer dizer, só ele estar ali já é um troço impressionante. Mas há um Lula no início do debate e um Lula no final do debate, né? A gente vê claramente uma mudança dele de sentido, e a gente não sabe, eu acho que foi uma mudança, foi uma espécie de abandono de estratégia, porque no início era Lulinha, paz e amor, ele estava levantando bola para os outros candidatos, ele tratou o Ciro super bem, disse nós vamos conversar, você é um grande quadro, né? Aceitou as ignorâncias e as ofensas do Bolsonaro na primeira pergunta sem retrucar, mas quando o Ciro partiu para cima, na base da ignorância, devolvendo para ele, eu acho que ali virou uma chave. Eu tenho a impressão que ali o presidente Lula disse, olha, quer saber, vamos mandar as favas essa estratégia aqui de parecer bonzinho e vamos resolver a coisa na base do encontrão, como ele, Lula, o tempo todo, desde a época do regime militar, se acostumou a enfrentar, né? Então, são 2 Lulas diferentes. Eu gosto mais do segundo Lula do que do primeiro. Acho que ele deveria ter tido essa postura desde o início do debate, porque o único que pode ganhar no primeiro turno é ele. E se precisa buscar esses 2%, de auxílio, de voto nesse momento, para exatamente se conseguir dar esse passo, né? Agora, certamente, o grande perdedor da noite é Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, pelas suas próprias incapacidades, acaba colocando os pés pelas mãos, afasta ainda mais as mulheres dele, não consegue implementar um discurso minimamente positivo e proativo do que ele pretende ou não pretende fazer a respeito das questões de governo, acaba caindo sempre na mesmice do ataque pelo ataque cheio de fake news, e isso vai sendo desmascarado, né? Quem vence esse debate, eu tenho a impressão, foi exatamente Simone Tebet, e aí gera um problema, porque essa semana nós devemos ter, eu acho que eles vão até mudar o Fantástico de horário, para colocar o Fantástico na segunda, na terça, na quarta, para criar o mito da grande terceira via fantástica, a mulher que veio para resolver todos os problemas do Brasil, aproveitando que a Simone Tebet veio para cima de Jair Bolsonaro como efetivamente alguém que tem 2% e não tem absolutamente nada a perder, tem que fazer. Ela fez isso com competência, com lealdade, segundo essa situação, porque ela podia ter se bandeado, né, para o lado do Bolsonaro. Não, ela fez isso com competência e lealdade, e eu tenho a impressão que ela ganhou alguns pontos. Eu acho que quem fica no mesmo patamar ali é efetivamente Ciro Gomes, que não conseguiu sair do seu discurso de tecnicalidade, e os outros 2 estão ali para compor, né,
o aparato não são tão relevantes assim. Agora, espero que o presidente ou desista de vir a esses debates em que os outros tendem a tirar espaço dele, ou se vier, venha com sangue nos olhos para ganhar esses 2 pontos percentuais que faltam, 3 pontos percentuais que faltam para ganhar isso no primeiro turno. Vir para ficar batendo bola, Thalita, é muito perigoso, porque aquele time que entra para empatar acaba sendo surpreendido, e quando é surpreendido, para voltar para o jogo é mais complicado. É isso, eu ia te perguntar se você defende essa mudança de postura por parte de Lula, porque o antibolsonarismo movimentou bastante as redes, né, durante esse debate. O Pedro Barciela, que esteve com a gente aqui há algumas semanas, que estuda, que faz análise de redes, ele tem um gráfico mostrando que, de fato, o antibolsonarismo foi o movimento mais significativo nas redes durante o debate. Mas quem sai como representante desse antibolsonarismo, desse debate, pelo menos, é Simone Tebet e não Lula, né? Porque se esperava disso, ele como representante do antibolsonarismo, ser mais, de fato, partir para o ataque, né? Então, responder com mais contundência às críticas que levou, e ser mais crítico em relação a Jair Bolsonaro. Agora, parece que havia, de fato, um direcionamento da própria campanha para que Lula não entrasse em conflito. Né? E daí você sabe que nesse aspecto, Horton, eu estava conversando com algumas pessoas assim que não fazem parte diretamente desse mundo político ou que não acompanham com tanto afinco assim a política, e me pareceu que soou positivo esse comportamento de Lula, porque ele, pelo menos essas pessoas que eu vi, elas disseram assim, não, Bolsonaro estava destemperado, ele estava atacando, xingando, sendo grosso e tosco como sempre é. E Lula manteve a calma, então ele não entrou, ele foi calminho, ele respondeu com elegância, então pareceu que até pegou bem, sabe, esse comportamento. Talvez o antibolsonarismo esperava mais dele, mas o indeciso ali achou bom esse comportamento de Lula. O que você acha? Não, certamente ele não perde voto, e essa é uma eleição que as pessoas têm que entender isso. Nem Bolsonaro, nem Lula vão perder votos com esses debates, tá? Eu acho que tem que ficar claro isso. Há uma consolidação muito grande da opção de voto já, em torno de 75%, 78% da população brasileira, dos votantes brasileiros, já se definiram. Então, vai ser muito difícil isso mudar. Agora, é preciso que o presidente seja mais como é que eu vou lhe dizer, mais impetuoso na hora de buscar esses 2 pontos percentuais que faltam. Eu acho que, de alguma maneira, me parece que houve um certo acômodo com a ideia de que vai haver um segundo turno e que no segundo turno também Bolsonaro agrega muito pouco de voto e nós tendemos a ter uma vitória colocada. Eu acho que era necessário buscar um pouco mais atividade para conseguir vencer isso nesse primeiro turno. Me preocupa a gente ficar dando tempo e espaço para gente que não tem nenhuma ética, nenhuma moral, e para gente que efetivamente nos últimos 3 anos atacou todas as instituições brasileiras, né? Se essa postura do Lula serviu para disputar o sentido entre os indecisos, e isso é um dado que eu não tenho, talvez não tenha sido de todo ruim, mas penso que o presidente podia ter aproveitado alguns espaços ali para fazer respostas importantes, especialmente em cima de Jair Bolsonaro, porque quando você tangencia a resposta, como foi, por exemplo, na primeira vez, claramente ali foi uma indicação de campanha, né? Quando ele vier com fake news falando sobre corrupção e essas coisas todas, o senhor ignore e fale o Brasil para frente. Mas o problema é que fica parecendo que não é que você ignorou a resposta porque ela era mentirosa, né? A pergunta porque ela era mentirosa, mas porque talvez não tivesse resposta para dar, e isso não pode passar, entendeu? Para o indeciso não pode passar. Tem que ficar claro, ou se o presidente for fazer isso da próxima vez, ele que diga, Bolsonaro, você está com os dados equivocados, você está falando de forma grosseira, agressiva, eu não vou responder isso. Vamos falar, para não parecer que assim eu não tenho resposta, então vou tangenciar. Não, eu não quero responder isso porque isso é falso. É preciso jogar aberto assim com o eleitor para não passar uma má imagem. E ele tinha, né, um conteúdo tão farto para contra-atacar, né, falando em escândalos de corrupção no Bolsonaro, que a gente sabe que são inúmeros, tem aqueles sigilos, que ele acabou falando lá mais para frente, né, que vai retirar os sigilos de 100 anos, mas isso já foi mais lá para frente, a gente gostaria muito de ter ouvido isso num primeiro questionamento ali de abre
para que a postura do presidente ficasse bem marcada, do ex-presidente, no caso. Ô, Arta, e falando sobre Bolsonaro, daí no caso, Bolsonaro precisa, de alguma forma, trabalhar esse eleitorado feminino, né, que ele tem grande rejeição. E tudo que ele fez foi o contrário, né? Então ele criticou, deu uma resposta super áspera para Vera Magalhães, a jornalista, que questionou sobre vacinas, inclusive Ciro Gomes e não Bolsonaro, mas Bolsonaro tinha ali a réplica da pergunta. Isso pegou muito mal também, né? Eu acho que foi um dos pontos altos ali do debate, negativamente para Bolsonaro, esse tratamento que ele conferiu a uma mulher. Depois a Soraya Tronic até falou, né? Usou aquela expressão do ele é tchutchuca com os homens e é tigrão com mulheres, e para ilustrar o que foi essa reação de Bolsonaro. Pegou mal para ele, né? Ele sai como um perdedor desse debate. Ele entrou, a arapuca que se armou para Lula e para Bolsonaro, né? Porque claramente, se você for olhar quem foi escolhido para fazer as perguntas, que perguntas foram escolhidas, por exemplo, Reinaldo Azevedo, que é parte desse grupo Bandeirante, não estava lá, né? Então você teve um direcionamento muito claro ali para alavancar as candidaturas, provavelmente de Tebet e de Soraya Tronic. Foi um direcionamento muito claro, muito evidente disso, né? A presença de mais jornalistas mulheres, a presença de perguntas contundentes contra Bolsonaro. O objetivo era que ele se desestruturasse, e ele entregou efetivamente o que elas queriam, e obviamente a Simone Tebet e a própria Soraya Tronic dançaram em cima dessa história como um todo. Eu acho que ficou muito claro isso. O Bolsonaro é mais ou menos como aquele gordinho que está de dieta, entendeu, Thalita? Por mais que o médico diga, olha, você não pode comer a pizza, você tem que trocar o Guaraná por água mineral com gás, né? Uma hora o gordinho vai fraquejar, não adianta, eu sei como é que isso funciona, entendeu? É da natureza, o cara vai comer a pizza. O Bolsonaro é a mesma coisa, a campanha pode chegar para eles, olha, não entre nessa, não fale contra as mulheres. Ele vai botar os pés pelas mãos, e por isso que eu acho que essa estratégia de deixar o Bolsonaro falar é muito boa. Em 2018, né, ele conseguiu a história da facada, e a partir dali ele recondiciona praticamente toda a sua participação na campanha a ficar literalmente na posição do mito, né? Aquele que foi atacado, que não precisa fazer nada e tal. E agora, eu tenho a impressão que ele não tem mais essa desculpa, mas o fato dele já ter cancelado a presença na Jovem Pan, que é talvez a Sim. única das redes de televisão, que ele é totalmente subserviente, isso mostra que ele sentiu, sabe, Thalita? Ele sentiu que foi mal, ele sentiu que não performou, não deu o que a campanha queria, e acho que principalmente a campanha percebeu que não pode contar com Jair Bolsonaro nos debates, e portanto acho que agora a coisa deve mudar de figura, ele não deve comparecer mais. Quem acompanha bastidor tem dado essa notícia, né, de que há um entendimento de que Bolsonaro não vai participar mais de nenhum debate por conta, de fato, de como se saiu nessa primeira rodada. Ô Fernando, deixa eu te trazer uma notícia aqui para comentar, fresquinho agora há pouco, que é o seguinte: o Chile convocou o embaixador do Brasil em protesto pelas declarações de Bolsonaro contra Boric, né, que é o presidente do país, Gabriel Boric. Isso porque os chilenos se incomodaram por conta de uma declaração de Bolsonaro que teria dito que o atual presidente, o Gabriel Boric, queimou o metrô em protestos de 2019, né? Então ele citou essa questão no debate ontem e agora então convoca o embaixador. E junto a isso a gente tem essa notícia dos parlamentares congressistas, né, do Parlamento Europeu estarem aqui, visitar Lula, do sistema eleitoral brasileiro, então, e nessa reunião com Lula justamente, né? Então, qual a avaliação que você faz desse contexto agora? Chile, então, retirando o embaixador aqui no Brasil com sinal claro de protesto, e, ao mesmo tempo, Europa conversando com Lula sobre aqui no país. Ele não tirou o embaixador, né? Ele chamou para explicações. É o segundo ato mais violento na diplomacia, tá? Antes de você retirar o embaixador, você chama ele para explicar, você está sinalizando para o outro país que aquilo que aconteceu não deve se repetir ou as coisas vão ficar mais complicadas. É importante o Boric fazer isso porque
Durante muito tempo, Jair Bolsonaro atacou e ofendeu a tudo e a todos sem que houvesse efetivamente uma resposta a ele. Nem uma resposta interna, porque o parlamento lhe é subserviente, e nem uma resposta externa, porque muito do sistema internacional entendia Jair Bolsonaro como um trapalhão, uma criatura, né, limítrofe em termos de inteligência, de capacidade moral e tal. E eu acho que o Boric dá um recado muito importante que o restante da América Latina tem que começar a seguir também. Eu acho que quando se ataca a Venezuela, quando se ataca Cuba, quando se ataca o Chile, quando se ataca a Argentina, tem que sair um pouco das costas do presidente Lula, tem que ficar defendendo, ou do próprio Partido dos Trabalhadores, tem que ficar defendendo esses países. Eu acho que quem ataca é que tem que ser responsabilizado por esses ataques e responder efetivamente a quem de direito pelo que disse, na forma que disse, na extensão que disse. Né? Então esses países podiam também começar a fazer esse tipo de situação, porque talvez eles entendam o Brasil como uma continuidade diplomática, então não quero me incomodar com o Brasil do Bolsonaro, porque depois eu vou ter problemas com o Brasil de Lula. Mas é importante que eles entendam que o Brasil de Bolsonaro termina esse ano, e que tudo o que o Brasil significou nesse momento em termos de relações internacionais deve ser colocado no lixo, deve ser tirado de lado, e ninguém vai ficar chateado se efetivamente esses países tiverem uma postura mais dura com relação a Bolsonaro. É mais um dos tristes episódios que um presidente incapaz, incompetente e perverso como esse nos lega ou nos deixa para a nossa história, especialmente na relação com os nossos vizinhos. Perfeito. Horta, sobre pesquisas eleitorais, então a gente tem BTG Pactual FSB hoje, né, mostrando ali, Lula recuou 2 pontinhos, né, e Bolsonaro manteve ali o mesmo patamar de intenções de voto, e é isso, a gente tem mais 8 pesquisas a serem lançadas durante essa semana. Essas pesquisas ainda não têm impacto do que foi o debate, porque foram realizados ali, essa pelo menos até ontem, até dia 28, mas não teve impacto do debate, mas trazem já, essa FSB pelo menos traz já esse número do Auxílio Brasil, ali entre como votam essas pessoas que recebem ou não o Auxílio Brasil. Qual a expectativa que você tem em relação a pesquisas eleitorais daqui para frente, essas que podem sair inclusive essa semana também? Primeiro, eu acho que o TSE devia repensar essa história de permitir esse tipo de avalanche de pesquisas. Né? Nós vamos ter 9 pesquisas numa semana. Eu acho que o TSE deveria organizar um calendário já antes da eleição, 6 meses antes, sei lá, 1 ano antes, com datas pré-estabelecidas para fazer pesquisas, e os institutos de pesquisa que se colocassem ali para buscar a vaga naquela data, e daí eles saem atrás de vender a pesquisa dele para quem naquele momento quiser comprar. Você organizaria isso, evitaria esse acúmulo de informação ou desinformação que vai se dar essa semana, né? E diminuiria o impacto que isso tem dentro do processo eleitoral, do processo de tomada de decisão do eleitor, porque a gente tem que lembrar isso também. Uma pesquisa não é simplesmente uma medição de febre, você também induz movimentos eleitorais ali que precisam ser pensados nessa situação. Então acho que a TSE devia pensar um pouquinho nisso. Sobre a pesquisa, de fato, ela não é uma notícia boa, porque Luiz Inácio Lula da Silva estagna dentro, né, para dentro da sua margem de erro. Se nós contarmos a margem de erro, ele não desce, né, porque foram só 2 pontos, e como a margem de 2 pontos, você sempre na hora de fazer análise entende isso, mas não é um dado airoso, não foi um dado bonito, especialmente porque essa pesquisa não captou, obviamente, a entrevista de ontem. Ela captou a entrevista do Jornal Nacional, né, entrevista que nós julgamos que ele tenha ido muito bem. E como a pesquisa não apontou, isso de alguma forma traz um sentido não tão bom assim para a campanha. O dado bom da pesquisa é quando você abriu ali os dados qualitativos e demonstrou que, dentre aqueles que recebem o auxílio emergencial, a imensa maioria vota em Luiz Inácio Lula da Silva. Ou seja, toda a tentativa populista de comprar esses votos feita por Jair Bolsonaro parece ter dado na água, né? Então, isso é muito importante. É óbvio que a situação econômica não melhorou de forma nenhuma para a população. Aliás, ontem até o Bolsonaro disse que a economia estava bombando. Eu não sei de qual país ele estava falando especificamente que a economia estava bombando. Ele estava falando da China, estava falando, sei lá, do Vietnã, porque certamente do Brasil não era. Mas a população está se dando conta disso e não está caindo nessa trela. Então, esse é o dado bom da pesquisa. Vamos ver como é que isso se
desvela ao longo da semana. Eu tenho a impressão que Simone Tebet deve ganhar alguns pontinhos aí. Eu espero que ela ganhe pontinhos em cima de outros candidatos, porque se ela ganhar pontos em cima dos indecisos, vai ficando mais difícil a gente vencer no segundo turno, no primeiro turno. Em relação a Simone Tebet, você acredita que seja possível ela disparar e passar Ciro Gomes? Eu acho que não tem tempo, Thalita, sabe? Eu acho que não tem tempo. Eu acho que ela está muito atrasada e muito atrás, né? Ciro Gomes está em campanha o quê? Desde 2018 também, na verdade, né? Mas os 2 últimos anos, com certeza, se organizando para isso. Se ela tivesse tempo, ou seja, se ela tivesse tempo e se ela tivesse conseguido arregimentar o apoio do próprio partido, que é muito engraçado nessa eleição, todo mundo fala em unir o Brasil, todo mundo quer acabar com o ódio, terminar com a polaridade, mas não consegue apoio dos próprios partidos. Quer dizer, o PDT está insulado, não consegue apoio de lugar nenhum, inclusive no Ceará jogou a governadora Isolda Sela para escanteio, e a própria Simone Tebet, ela esquece que efetivamente o MDB foi parte dos governos Lula, parte para uma quebradeira de pontes de um jeito absurdo e não consegue o apoio de 11 candidatos a governador do MDB para a sua campanha. Então, acho muito difícil, ela não tem uma unidade do partido e ela não tem tempo para fazer isso. Agora, aí veja como é importante, como foi importante o debate passado e como talvez essa estratégia tenha sido mal pensada, porque apesar dela não ter chance nenhuma nesse processo todo, a única coisa que ela pode fazer é prejudicar Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, a gente tinha que pensar um pouco melhor essa situação. Ou se vai para o debate para se ganhar esses 2% de votos, ou não se vai a debate para que não se perca esse tipo de situação. Porque esse debate só teve alguma visibilidade exatamente porque Lula e Bolsonaro estavam lá. Se um dos dois tivesse faltado, certamente isso não teria acontecido dessa forma. Sim. Fernando, de olho na semana, vamos fechar então? O que você chama atenção para a gente ficar ligado que vai acontecer durante a semana? Eu acho que essa avalanche de pesquisas é o que a gente tem que ficar ligado nessa semana. Tomar muito cuidado com as análises que forem feitas nessas pesquisas, tomar muito cuidado, lembrar sempre o que é margem de erro, né? E verificar como vai haver esse andamento em torno dessas duas figuras, tanto do crescimento de Simone Tebet, que deve aparecer agora como a rainha da terceira via, a pessoa que vai solucionar o problema no Brasil, quanto a manipulação dessas informações do debate que devem surgir durante a semana. Lembra? Jair Bolsonaro jogou muito para as câmeras, ele fez caras e bocas, gritou, ameaçou, ofendeu pessoas, e isso tudo vai se desvelar nas redes na próxima semana. Isso tudo vai virar meme, vai virar postzinho aqui, vai virar mentira no Facebook, e a gente tem que ver como é que isso tudo vai ser organizado dentro desse pequeno calendário, ainda com essas pesquisas. Eu estou muito curioso para saber como é que o TSE vai trabalhar com isso, porque certamente a partir de agora vai começar a vir fake news para todos os lados. A gente tem que se manter um pouco calmo com essa situação. Porco, deixa eu trazer uma notícia aqui para você. A gente estava conversando, inclusive, sobre Tebet antes da gente encerrar. Acabou de sair uma notícia de que a Simone Tebet sugeriu, abriu ali um diálogo com Ciro Gomes para que eles façam um comício juntos ali em Sobral, no Ceará. Uma programação juntos, assim. O que você acha desse aceno? Você acha possível Simone Tebet acenar dessa forma para Ciro e Ciro aceitar isso, eles se unirem? Acabou de sair isso, Guilherme Amado que está dando, que Tebet está propondo, então, essa reunião dos dois em Sobral, ali no Ceará. Ou como Ciro virá isso? Na real, é uma ideia estranha, porque como você não pode mais alterar a chapa, né, você não pode fazer uma chapa de Simone como candidato e Ciro vice, ou o contrário, Ciro candidato e Simone vice, não tem mais como alterar isso, as chapas já foram colocadas. Eles estão, na realidade, disputando os mesmos votos, né? E o somatório desses dois votos não leva nenhum deles ao segundo turno. Isso é que é importante, porque se houvesse essa possibilidade, né, nós já vimos esses movimentos eleitorais acontecerem. Em Porto Alegre, em 2018, foi assim que aconteceu, quer dizer, o segundo e terceiro colocado entraram num acordo, um retirou a candidatura, os votos passou lá, foi para o segundo turno e acabou vencendo Manuela Dávila, que era a primeira nas pesquisas naquele momento. Mas nesse caso, Ciro e Tebet não conseguem fazer essa dobradinha, ainda que Tebet cresça, vamos supor que ela cresça 100%, ela tinha 2, ela passa para 4.
Ciro estava com 6, ele chega a 10 pontos percentuais, ele não chega nem perto de Jair Bolsonaro, que está com 32, 31, vamos botar ali 30, né? Então não há possibilidade deles fazerem isso. Me impressiona esse tipo de situação, porque eles acabam enterrando, cada um se enterra mais, né? Os dois vão acabar se unindo e se colocando parados na mesma estrutura, porque eles estão disputando os indecisos, que ainda não estão alocados dentro desses percentuais, né? E obviamente não vão poder fazer com que o voto do indeciso se divida entre os dois, porque não vai resolver nada para eles. Eu acho estranha essa perspectiva. Agora, talvez isso seja uma movimentação do próprio Ciro para tentar evitar que o MDB consiga se aproximar de Lula e Lula do MDB, porque há um acordo, uma conversa por trás de que Tebet poderia tirar a sua candidatura e apoiar Lula ainda no primeiro turno. Vamos lembrar que o Renan Calheiros propôs isso diretamente agora no MDB. Ela que está sendo cabeça dura, dizendo, não, eu vou, certamente não para essa eleição, mas para fazer nome para as eleições seguintes, e talvez o Ciro esteja jogando aqui para evitar que efetivamente esse movimento possa acontecer, porque se isso acontecesse, nós teríamos talvez 2%, 3% de apoio ali para Lula e a eleição seria encerrada nessa situação. É importante ver só, Thalita, como o papel que Ciro Gomes está jogando nessa eleição, né? Ele está jogando um papel totalmente pró-Bolsonaro, né? Sem nenhuma efetividade, sem nenhuma chance de facilitar as coisas para o campo da democracia, para o campo da civilização, mas jogando abertamente com os interesses de Jair Bolsonaro. É muito ruim isso acontecer, especialmente de um partido tão tradicional quanto o PDT. Deixa eu até completar a notícia. Guilherme Amado conta que essa proposta foi feita por Simone Tebet na saída do debate a Ciro Gomes. E, de fato, me parece ter muito a ver com essa puxada de tapete, né, que os caciques do MDB podem querer estar dando em Simone Tebet. Então, ela tenta se aliar a Ciro numa forma de se fortalecer e para que o partido realmente não se aproxime mais de Lula. Eu fiquei muito curiosa assistindo a entrevista de Tebet no Jornal Nacional, porque ela cita essa puxada de tapete, né? Ela cita esse conflito interno que ela tem no próprio partido e deixa isso muito às claras. Então, pode ser, na verdade, ela tentando se salvar ali como candidata do partido, se aliando a Ciro ou buscando uma aproximação. Ela rompeu pontes também no partido dela ali, né? Ela mesmo reconheceu, não, meu partido esteve junto na corrupção, gente que não me apoia, quer dizer, ela aumentou a distância entre ela e outros apoiadores ali. Agora, essa é uma movimentação que favorece muito o Ciro. Naquela troca de farpas em que o Ciro e o Bolsonaro ficaram ali disputando quem era o mais misógino, né? Um falou da filha do outro, o outro falou da esposa do um episódio lamentável dentro daquele processo, aquilo ali ficou muito claro que estavam conversando ali duas criaturas com pelo menos um passado tremendamente misógino que deveria ser esquecido, né? A aproximação de Simone Tebet talvez faça com que Ciro Gomes tenha algum tipo de relevância no eleitorado feminino, que é um eleitorado que dói muito a Jair Bolsonaro. Mas, de novo, na perspectiva global, mesmo que houvesse uma transferência completa de votos de Tebet para Ciro Gomes, não altera efetivamente o cenário da eleição. A única coisa que alteraria o cenário seria se eles conseguissem ganhar votos desses indecisos, mas eles fazendo isso, de novo, nenhum dos dois vai para o segundo turno. Quem vai é Jair Bolsonaro. Por isso eu digo, qualquer voto que não seja um voto em Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno é um voto em Jair Bolsonaro. Não interessa da forma como você justifique. Eu estou votando porque eu gosto da fulana, porque o outro tem um programa, porque o outro tem um livro. Não interessa. Na prática, o voto é em Jair Bolsonaro. Então, se você chegou até aqui, a gente tem muito a agradecer e a gente vai pedir para você deixar o seu like, como sempre, e ali do ladinho tem uma opção, dá uma olhadinha um pouquinho abaixo aqui, o Valeu Demais. O Valeu Demais é uma forma de você continuar ajudando o nosso canal a combater essa desinformação que está acontecendo ali. Nós também agradecemos.